Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Nestor e a minha esposa Thaís Sendra. Eu sou especialista em comportamento humano, assim como minha esposa Thaís, desde março de 2021. Eu venho dando direcionamento e a minha esposa vai se apresentar também. Eu falei um pouquinho dela, mas você pode comentar também sua especialidade, Thaís. É um prazer apresentar esse conteúdo aqui com você. Eu estou na comunidade Foco, lidero a comunidade de apoio emocional feminino para empreendedoras. Empreender deve reforçar nossas melhores qualidades, não tem que fazer a gente surtar. Isso mesmo. E essa conversa que a gente vai ter vai ser mais ou menos perto de 20 minutinhos. A gente quer muito que você preste atenção, porque às vezes dentro de uma relação o dinheiro pode vir para somar ou ele vem para sumir, né? Então, essa é a ideia da nossa conversa de hoje. Já vamos iniciar mostrando o slide aqui. Por favor, preste atenção, foca no conteúdo que a gente vai compartilhar aqui com você, sim? Quando o dinheiro vem para, quando o dinheiro some e quando o amor pede socorro, né? A gente não sabe como lidar com essa diferença, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que o dinheiro realmente revela sobre a sua relação. E quando as finanças entram pela porta, será que o amor precisa sair pela janela? O que você acha sobre esse assunto, Thaís? Pode entrar em conflito uma relação por causa de falta de dinheiro ou por causa de dificuldades de se administrar? Sim, porque a falta de dinheiro gera insegurança. E quando isso acontece, ou quando vem uma nova oportunidade, pode ser até que chegou mais dinheiro. E agora, como é que vai ser usado esse recurso? Será que vai beneficiar aos dois? Ou só uma pessoa vai ter o poder nessa relação? Então, mexe com a segurança, com a confiança entre o casal. E geralmente não é o problema ter ou não ter dinheiro. O problema é isso, é a falta de confiança. O dinheiro ele só revela uma tensão silenciosa que já havia lá. Isso mesmo. Por isso que a gente vai fazer essa pergunta interessante que a Thaís falou aqui. Você já sentiu que o problema não é o dinheiro em si? Porque atrás do dinheiro tem uma questão mal solucionada, né? Às vezes a dificuldade de confiar, a dificuldade de que a gente vai dar um bom uso para esse dinheiro pode causar um atrito. E o peso invisível que ele carrega dentro da relação. Sim, a gente vem de uma infância com escassez, de um conflito de lá atrás, a gente pode ter medo que se repita aquilo que a gente viveu. Então, aquela tensão silenciosa que aparece quando o boleto chega, quando uma compra é feita, né? Quando os sonhos precisam esperar. Quantas vezes, né, Thaís, a gente já teve essa diferença por causa desses medos do passado que atormentavam o presente. Como no meu caso particular, eu passei necessidades financeiras lá atrás. Quando eu entrei nessa relação, nesse matrimônio aqui com minha esposa, eu vivia com medo, vivia preocupado, né? Essa sensação de que vai faltar, vai faltar, vai faltar. E pode ser que em nenhum momento faltou. Mas essa sensação poderia estragar nossa relação. E o dinheiro só se torna o campo de batalha, onde duas pessoas que se amam começam a lutar sem entender por quê. Quantas vezes, Uhum. né, Thaís? A gente já sofreu com isso, né? É verdade, é verdade. E que bom que vocês estão aqui hoje. Hoje vocês vão descobrir algumas coisas muito interessantes. Isso mesmo. Por isso que a Thaís vai explicar esse outro slide. Hoje você vai descobrir três pontos importantes. Thaís, pode explicar pra gente? A gente vai ver porque o dinheiro às vezes soma e outras parece desaparecer sem explicação, levando a harmonia junto. Também a gente vai ver como a harmonia emocional, ela molda decisões. A harmonia do emocional ou a falta dela pode moldar as decisões. Cada um lida com o dinheiro de determinado ponto de vista. Como o Nestor comentou, ele lidava com o dinheiro desde um ponto de vista de medo, medo de faltar. E no meu caso, o dinheiro, no meu lugar de origem, o dinheiro ele era um ponto, um problema relacionado a isso. Quem tinha o dinheiro controlava a dinâmica da relação, controlava onde a gente ia, o que a gente ia fazer no final de semana, quanta liberdade nós tínhamos. Parecia que a liberdade vinha de ter ou não ter dinheiro.
Então, cada um tem isso, essa diferença aí, né? Um lugar emocional profundo. Isso pode ser descoberto. E vamos ver também o caminho para fluir juntos. Ferramentas práticas para o amor e o dinheiro caminharem lado a lado. Isso mesmo. E algo importante que a gente quer repetir, que às vezes tem situações que se repetem, se repetem, se repetem, e parece que a gente nunca sai dessa zona de dor. Por isso, o próximo slide fala sobre isso. A história que se repete. Ela só queria ser ouvida, ela só queria ser confiável, né? Ele só queria ser confiável, mas o dinheiro virou o campo de guerra entre eles. E era justamente isso que aconteceu com a gente, e pode ser que está acontecendo na sua situação, você que está assistindo esse conteúdo. Se está sendo difícil conversar com o marido sobre dinheiro, ou se está sendo difícil conversar com a esposa sobre parte financeira, será que não é só de agora que a gente está tendo dificuldades para se expressar e para expor o que a gente está sentindo? Quando casais, vocês conhecem onde está a cena que se repete? O que está se repetindo constantemente? A conversa que nunca acontece, né? Quantas vezes a gente vem adiando, adiando essa conversa e o silêncio que diz mais que mil palavras. Às vezes a gente fica adiando uma conversa que tem que ser feita, mas às vezes quando a gente inicia essa conversa, a outra pessoa estoura. O agente mesmo estoura iniciando essa conversa. Se cria um distanciamento, né? Que faz com que esse matrimônio acabe rachando, ou tendo rachaduras, né? Essa parceria acaba sendo distanciamento. E o problema não é a falta de amor, o desencontro entre os dois mundos, porque às vezes eu enxergo o dinheiro de um jeito e a minha esposa pode enxergar o dinheiro de outro, né? Então é muito importante avaliar. Será que eu estou repetindo esse ciclo de dor com respeito ao dinheiro? Será que eu tenho dificuldades para falar sobre dinheiro? Aqui vem outro ponto importante que a Thais vai explicar agora: o dinheiro e o mensageiro. Thais, pode explicar para gente? Algumas pessoas acham, né, que o problema é ter ou não ter dinheiro, mas os números da sua conta bancária não tem nada a ver com a paz do seu relacionamento. Não tem a ver com números. Tem a ver com o que ter ou não ter dinheiro revela sobre a dinâmica emocional do casal. Quando as conversas sobre dinheiro, que é um recurso facilitador de possibilidades começam, elas revelam onde o casal deixou de conversar. Cada briga sobre dinheiro é, na verdade, uma conversa sobre algo profundo: confiança, segurança, valor próprio, medo do futuro, necessidade de controle ou de liberdade. Quando a gente começa a escutar o que é essa briga pelo dinheiro ali, está tentando revelar. Revela que falta confiança nessa relação, revela que um dos cônjuges está com medo do futuro. Revela que um dos cônjuges se sente subjugado, precisa de espaço, precisa de liberdade, está perdendo a identidade. As brigas, então, elas deixam de ser sobre números e passam a revelar o estado dessa conexão. Isso mesmo. Então é muito importante parar para avaliar como que está a nossa conversa sobre o dinheiro, né? Que tipo de mensagem está transmitindo, né? Por isso que a gente quer muito que você saiba como a gente pode avaliar quando o dinheiro vem para somar, né? Para contribuir, para colaborar. E aqui a gente colocou 4 pontos. A casa é leve e organizada, né? Quando o dinheiro vem para somar. O ambiente reflete a harmonia interna da casa. Se você chega numa casa e ela tá leve, a esposa tá leve, o marido tá leve, não tem essa cara de desconfiança, não tem esse distanciamento entre eles. Você sente no ar que isso tá melhor, né? As pequenas vitórias são comemoradas ou celebradas, né? Às vezes, um movimento que a gente faz, o marido incentiva a comemoração, a esposa incentiva a comemoração. Cada passo junto merece ser reconhecido. Sim, isso é muito bom. Às vezes tem pessoas que ignoram as vitórias, as conquistas, né? E a gente, como casal, quando o dinheiro vem para somar, a gente comemora, né? E o autocuidado vem do amor.
A gente se cuida, se ama, se respeita. Não dá cobrança ou não fica apontando o defeito no outro, né? Lembra que lá nos anos 90 você fez isso pra mim, né? A gente não faz isso, não tem a tendência de fazer isso. Ao contrário, a gente agradece, sim, a gente perdoa e a gente, em algum momento, a gente mesmo vai falhar com a outra pessoa, né? E, como a gente colocou aqui no final, o prazer está no caminho, não apenas em conquistar, na conquista final. Isso que significa que não é só o objetivo que a gente está olhando. Como é que está o caminho até esse objetivo? Eu estou comemorando com minha esposa? Eu estou desfrutando a trilha que eu estou fazendo com ela? Ou eu vivo com insegurança, vivo preocupado, vivo ansioso e eu transfiro isso para ela? Ela também transfere isso para mim? Ela está engolindo as emoções ou a gente está desfrutando essas conquistas a curto prazo e depois também vai conquistar a longo prazo, né? E quando o dinheiro vem para sumir, Thaís, você pode explicar para a gente qual é o sinal que quando o dinheiro vem para sumir? Mesmo que esse casal ganhe muito bem, ainda assim o dinheiro vai escoar. Por quê? Quando a gente fala sumir, é porque a carga emocional dessa família está tão grande que esse dinheiro vai terminar acabando. Por quê? Por causa dos prejuízos que essa tensão emocional que já estava lá causa. Por exemplo, as tarefas da casa viram disputa, fica aquela briga sobre quem faz mais, quem contribui menos. É como se fosse a contabilidade do ressentimento. Parece que a esposa tem que ficar sempre provando o seu valor através de dinheiro. O descanso vira culpa. Não tem mais permissão para parar, para respirar, para simplesmente ser. Por quê? Porque um não quer ficar devendo nada para o outro. O amor vira cobrança. As expectativas de afeto se transformam em expectativas não atendidas. Porque, como cada um está dividido, está buscando o seu bem-estar, está buscando aquilo que acha que falta na relação, geralmente vai buscar no trabalho, vai buscar nos esportes, vai buscar nos amigos, às vezes gasta muito para poder manter a aparência de que estão felizes. Quantas vezes a gente, né, se não tá bem na relação, recebe ali um convite, a gente não quer se negar aí. A gente vai, compra uma roupinha nova, investe ali naquele momento, mas volta para casa e o problema tá lá. Então, quando de repente um dos cônjuges se aproxima, tenta dar um abraço, tenta provocar ali uma aproximação, isso é frio, o casamento ele vai perdendo até a conexão íntima. A intimidade vai ficando cada vez mais rara. Dói e pesa muito viver de aparência. É por isso que o dinheiro some, porque fica insustentável a longo prazo. E o tempo vira ausência. Mesmo estando juntos, assim como a gente vê na imagem, eles podem estar emocionalmente distantes, cada um no seu mundo. Aquela casa que funciona, mas onde as pessoas não conversam, não sonham mais, vira ausência. Às vezes, tem casal que chega aqui pra gente e fala, mas a gente não briga, mas também não conversa. Você pergunta o que que seu marido quer, que sonho que ele tem, ou o contrário, né? Faz a mesma pergunta para o marido referente à esposa e não sabe quais são os gostos, as preferências, porque já não tem essa conexão íntima. Isso mesmo. E como vocês sabem, tanto a Thaís como eu somos analistas comportamentais certificados pelo Instituto do Corpo Explica e a gente consegue fazer uma leitura do seu perfil emocional. A gente tem sim uma combinação de 5 traços de caráter e esses 5 traços de caráter têm nome científico. Agora mesmo no próximo slide a gente vai te explicar um pouquinho como funciona esses perfis, né? E a gente não é só um perfil, a gente é 5 na mesma pessoa, né? Assim como era o filme Divertidamente, né? Que tinha a Riley com 5 bonequinhos aqui na mente controlando a reação dela, a motivação dela. Se você não viu esse filme, super te indico, é um filme de criança, bem educativo, bem legal para você assistir. Então, a gente tem 5 ritmos emocionais com respeito a lidar com dinheiro e a gente vai falar um pouquinho deles. Aqui tem o nome científico, sim, que ele permaneceu.
E a gente, depois você pode até pesquisar, procurar mais informação. E a gente também, você pode pedir informação para a gente, se é que você precisa saber um pouquinho mais. Cada pessoa lida com dinheiro a partir do seu corpo emocional, sim? Então, o formato do seu rosto, olhos, boca, quadril, tronco e pernas, formato, expressão e sensação revelam qual é a combinação dos seus 5 traços de caráter. E aqui a gente colocou os nomes científicos de cada um e como podem se relacionar com a parte financeira. O traço oral, que é um traço bem emotivo, gasta para aliviar. Então, às vezes, a gente tem aquele buraco no peito, né? Gasta, 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 tentando preencher um buraco que a gente tem no peito. O esquizoide guarda por medo. Sim, a economia extrema com proteção contra um mundo que aparece ameaçado. Sim, o traço rígido compra para mostrar, né? Tem pessoas que às vezes já estão endividadas, mas acaba comprando mais para quê? Para aparentar, para demonstrar, para impor respeito às vezes sem querer. E o psicopata, que não é aquele psicopata clínico, tá? Que às vezes o pessoal acha que é o psicopata clínico, investe para controlar. Às vezes o dinheiro é uma forma de controle no ambiente familiar, né? E o masoquista sente culpa ao usufruir. Às vezes tem pessoas que se sentem culpada quando tem que usar o dinheiro para ela. Prefere usar para a mãe, prefere usar para o filho, prefere usar para a avó, mas quando é para ela ou quando é para ele, vem essa sensação de culpa, vem essa sensação de injustiça. Então é importante que nenhum traço acaba funcionando de forma errada, mas quando o casal não reconhece esse ritmo emocional que é distinto, que cada um tem um ritmo diferente, o amor começa a perder com o passo do tempo. Isso que significa? Se eu tenho o meu perfil e eu olho para o dinheiro de um jeito e minha esposa tem outro perfil e ela olha para o dinheiro de uma forma diferente, ela vai querer que eu olhe o dinheiro do jeito dela por causa do perfil dela, e eu vou querer que ela gaste e olhe o dinheiro do jeito que eu olho. Então, tem uma diferença, né? Por isso que a gente gostaria muito que você reflita. Será que está faltando você ter seu perfil? Sua esposa ter o perfil dela? Será que está faltando você ter seu perfil e seu filho ter seu perfil? Né? Ou sua filha ter seu perfil? Para quê? Para identificar certinho como é o jeito de se comunicar e qual é o jeito que eu estou olhando para o dinheiro. Por isso, a Thaís vai explicar um pouquinho aqui o programa Sintonia de Casal. Quer explicar para a gente, Thaís? Claro, o Nestor e eu validamos desde 2021 um método para ajudar os casais a fazer o dinheiro somar, a fazer qualquer quantia que seja feita pela esposa, pelo esposo, dar certo para construir, assim como aconteceu na nossa vida. O dinheiro já sumiu da nossa vida algumas vezes por falta de É, equilíbrio sim. emocional também. Só que depois que nós descobrimos quais eram os nossos ritmos, ali a gente mencionou como é que os traços eles funcionam quando estão na dor. Então a gente conseguiu também identificar o que engatilhava a sensação de despreparo, a sensação de ansiedade, de medo do futuro, de medo do fracasso, e a gente conseguiu enfraquecer esses medos e aumentar a nossa confiança em nós mesmos por meio do desenvolvimento pessoal e um no outro. Então, a gente desenvolveu um programa onde a gente fica com vocês durante 90 dias. E aí, durante 90 dias, vocês vão então desaparecer, vão se concentrar em cuidar 100% um do outro e vão ver a conexão explodir. Porque a primeira sessão já é a revelação dos traços. Como é a mente da mulher, como que é a mente do homem, como é que essas duas mentes podem se unir para pensar juntos em soluções e para viver a vida. Isso a gente já revela no primeiro encontro. Depois disso, tem um passo a passo diário de aplicação e a gente tem acesso a vocês. E vocês têm acesso ao nosso WhatsApp pessoal. Imagina só, a terapia não termina aí, no dia da sessão. Você pode continuar acessando o Nestor e a mim dentro desse programa Sintonia do Casal, que dura 90 dias, enquanto você experimenta colocar em prática aquilo que a gente trabalhou na sessão. Depois a gente tem uma segunda sessão onde a gente vai mostrar os padrões de ritmos. Às vezes a gente funciona em ritmo diferente. Eu tenho um ritmo de análise e planejamento, de necessidade de preparar o meu ambiente.
que é diferente do Nestor. O Nestor já sabe o que é para fazer, ele sai fazendo. Ele é mais ágil e certeiro nesse sentido. Porque ele é só de olhar, já consegue conectar ali coisas e vai em frente, né? Ele não precisa, por exemplo, ler um manual para experimentar, consertar alguma coisa. E no meu caso, não. Eu já sou mais da leitura, de pensar, de ponderar. E só vou fazer alguma coisa quando eu já tenho certeza. E no passado isso era encarado como falta de boa vontade, né, Nestor? Quantas vezes? É, Achando que era quantas vontade, vezes? A Nestor gente achando que era sofria má muito, né? vontade, sendo que eu estava me preparando. Então, às vezes acontece isso. Ou um dos cônjuges tem uma necessidade maior de desfrutar de coisas que parecem supérfluas. Por Uhum. exemplo, nem sei se eu mencionei direito, né? Supérfluas. Eu tinha necessidade de passear, de comprar coisa quando a gente passeava. Vamos supor, a gente passeou, eu queria comprar um souvenir do lugar que a gente foi, porque eu queria levar um pedacinho daquela experiência. Ou conhecemos um lugar super legal e eu vi uma comida ali que eu nunca comi. Eu tinha aquela curiosidade de ir lá e investir para passar por aquela experiência. E como disse o Nestor lá no princípio, por ele ter vindo, né, de um ponto de partida de muita escassez, ele não conseguia curtir comigo. Eu estava ali toda entregue à experiência, ele só estava pensando em quanto que ia custar no final do Quanto vai mês. custar, né? Então, isso é um ritmo diferente. Aí a gente mostra para vocês essa diferença entre os ritmos, quais são os padrões, sem julgamento. Não é para a gente dizer quem tá certo ou quem tá errado. Ah, a Thaís tá melhor que o Nestor porque experimenta melhor as coisas. Ou o Nestor é mais rápido que a Thaís deveria ser como ele. Não. Sem julgamento. Ou seja, a gente vai aceitar, no sentido de que a gente vai observar o estado emocional de cada um, o que é que cada um dá conta de fazer, e em que ritmo cada um está. Quem é o mais acelerado, quem é o que precisa de mais preparação, quem é o que se permite mais, o que se permite menos. E aí, depois disso, a gente, então, faz ali um encontro onde a gente prepara um diálogo restaurado. A gente entrega ferramentas para que as conversas aconteçam entre vocês e vocês façam novos acordos. É por isso que a gente até mencionou durante a divulgação desse atendimento do Sintonia de Casal, um casal que diz, eles afirmam, nós terminamos a nossa relação e iniciamos uma outra. Mas eles nunca se separaram. Por que que eles estavam desse jeito? Porque eles terminaram o relacionamento e iniciaram outro com a mesma pessoa. Porque antes eles não conversavam desde o coração. Um ficava tentando proteger o outro e no final um machucava o outro. Esse silêncio que parecia ser para evitar um conflito, na verdade, era uma fuga. E os problemas ficavam lá e ninguém resolvia. Depois desse programa Sintonia do Casal, eles iniciaram um novo relacionamento onde eles podiam verdadeiramente conversar, sem medo de ferir um ao outro. Depois a gente vai para uma outra sessão de planejamento conjunto, onde a gente ajuda vocês a criar um plano de futuro que honra os desejos de ambos. Não tem só um ali no controle decidindo tudo. Existe essa escuta, porque já foi restaurado o diálogo. Depois a gente ajuda vocês a celebrar conquistas e a fazer a manutenção da sintonia. Então, esse processo dura 90 dias, tem esses 6 atendimentos, e já na primeira sessão você fica sabendo o mapa da mente do seu par. Isso mesmo, é fantástico, porque, sabe, imagina só, nesse lapso de tempo poder tirar suas dúvidas na hora da aplicação. E pode perguntar para mim no particular, pode perguntar para a Thaís no particular. É fantástico ter um suporte de aplicação. E isso te falo, nenhum terapeuta não dá. Isso é exclusivo, marca registrada nossa. A ideia é que todo investimento que você faça com a gente tenha um retorno para você. Então você vai ficar com as ferramentas, vai ficar com acompanhamento, a aplicação. A única coisa que você vai ter que se dedicar junto com seu marido ou junto com sua esposa é colocar a mão na massa, aplicar. E como a gente sempre fala, adulto soluciona, criança chora, reclama e está esperando uma solução. E aqui a gente está te oferecendo, mas vai ser um trabalho 50 e 50. 50 de nosso direcionamento, treinamento, capacitação, apoio, ferramentas.
e você vai ter que só se dedicar a aplicar. Por isso vem uma parte importante, quando o amor, quando a gente aprende a conversar do jeito correto sobre dinheiro, ele deixa de sumir e volta a florescer. Sim? Então, hoje, na sua relação, o dinheiro está vindo para somar ou para sumir? A gente vive ansiosa, preocupado, estressado. Será que vamos conseguir? Será que vai dar? E a gente vive com essa vida de será. Será? 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 Então, essa é a pergunta que a gente quer fazer para você. Você está pronto? Está pronta para acabar com essa relação, para começar outra nova relação com a mesma pessoa, mas de um jeito diferente, como uma comunicação diferente? Acordos claros dentro de uma relação, respeitando e sendo respeitada, respeitando e sendo respeitado. Então, faça a sua análise combinada de casal, justamente para identificar qual é a sua combinação, qual a combinação da sua esposa, como vocês têm que combinar e como é o jeito correto de ver o dinheiro entre vocês. Sua próxima ação é entrar no grupo VIP que a gente faria com você, com sua esposa, com seu marido. Estaríamos aí alinhados para fazer esse direcionamento. E aqui a gente quer compartilhar justamente um ponto importante com vocês. A Thaís separou alguns slides só como para você ver como que é a análise individual, como é a análise de casal. Por quê? Porque você vai ter seu perfil, sua esposa vai ter o perfil dela, sim, o gráfico, e vocês vão ter outro gráfico combinado de como vocês funcionam juntos. Thais, você pode mostrar pra gente, explicar como funciona? Posso sim. Você já deve estar se perguntando a essa altura, mas e quanto custa tudo isso, gente? O acesso a É. vocês por 90 dias, 6 sessões, tá tudo explicado no link que está abaixo desse vídeo. Aí você pode tocar, considerar, ou pode entrar em contato conosco. O nosso contato também está aqui na descrição desse vídeo ou na mensagem que você acabou de receber pelo WhatsApp. Vamos colocar então aqui o material para você ver como é que é. E o interessante é que essas ferramentas são vitalícias, não é que vai ter uma validade. Aí, tipo, agora meu marido então tá desse jeito, vocês analisaram ali o corpo dele, será que se ele engordar, muda? Ou se eu emagrecer, muda? Não existe essa possibilidade, porque a gente analisa formato, expressão e sensação. Então, as ferramentas que se recebem são vitalícias. O dossiê completo a gente chama de patrimônio emocional do casal. Então a gente traduz, né? A gente não coloca só ali o mapa e espera que você se resolva e nem coloca aquele monte de lista. A gente já viu, inclusive, né, no nosso meio, alguns terapeutas colocarem aquelas listas, né, o que que cada traço representa. A gente não faz isso, a gente escreve mesmo direto para você. Quais são os seus pontos fortes, as suas tendências limitantes? O que que é o estilo persuasivo? É o seu jeito de conversar, o seu jeito de tentar se aproximar, de tentar fazer um acordo. Aí a gente coloca aqui algumas tendências que a gente explica, né? Porque desses gráficos, o quanto você tem a tendência de ser comunicativa, metódica. Qual é a tendência de que o estado de ânimo influencie a sua produtividade? Por exemplo, aqui nesse exemplo, a pessoa tinha muita tendência a, caso se sentisse mal, se sentisse cansada, cair a produtividade. Isso é comum. A gente às vezes exige performance todos os dias, né? É bom saber quanto de tendência a gente tem, porque aí a gente fica sabendo quanto de autocuidado a gente precisa. E aí a gente dá sugestões, sugestões de qualidades que essa mulher, por exemplo, deve cultivar, como fazer isso. O esposo, a mesma coisa, a gente traz os pontos fortes, as tendências, o estilo de conversa que tem, quais são as qualidades que precisa cultivar, de que forma fazer, e aí vem a parte mais esperada: como é que os dois funcionam juntos? Quais são o que eles têm de parecido, as semelhanças? Quais são as diferenças? E de que maneira melhorar a parceria? Então, ficar tudo bem claro, e esse material, como dissemos, é vitalício. A cada nova questão, você não precisa de uma nova terapia. Você simplesmente vem aqui e consulta. Isso mesmo. É algo fantástico. E a gente está te falando justamente desde o lado de um matrimônio que tinha tudo para dar errado. Você percebeu pelo sotaque, eu sou argentino, a Thaís é brasileira, sim, e a gente tinha tudo para dar errado. Cultura diferente,
idioma diferente, costume diferente. Eu sou do interior da Argentina, Thaís, da metrópolis lá de São Paulo. Então a gente de verdade teve que ralar muito para estar aqui. A gente teve que passar por vários bloqueios, não só dificuldade para se comunicar, senão até essa questão de engolir orgulho às vezes, né? Para reconhecer que a gente falha às vezes e ceder o espaço. Né? Então, se você está pronta, se você está pronto para mudar de nível sua relação com dinheiro, com sua esposa, com seu marido e conseguir ter essa parceria, essa união, a gente super te indica, faça o programa terapêutico Sintonia de Casal. Sim, você com certeza vai gostar. Você pode chamar a gente no particular, a gente pode fazer uma conversa como para te dar mais detalhes se é que precisar. Sim, e com certeza vai ser um privilégio para mim poder te orientar, te capacitar, te treinar e te dar esses 6 encontros com acompanhamento VIP por 90 dias. O que que você acha, Thaís, sobre essa questão depois que a gente alinhou? Que mudança você viu? Ah, com certeza. Hoje é muito mais fácil tomar qualquer decisão. E é muito menos doloroso a gente enfrentar os desafios. A vida mudou muito, né? A gente mudou de país, mudou bastante situações. A gente mudou a forma de trabalho. São todas situações que num passado teria deixado a gente doente fisicamente, porque o estresse faz a gente adoecer, né? E hoje a gente consegue até se sentir mais aberto para a espiritualidade mesmo, para fazer efeito, tudo aquilo que a gente já sabia, porque o emocional deixou de estar em alerta. Isso mesmo. Todo conflito financeiro tem um fundo emocional. E esse fundo emocional pode ter relação com essa falta de comunicação com seu marido, com sua esposa, e até de acordos claros com respeito a essa ideia. Então, para a gente vai ser um privilégio poder te orientar, te capacitar, te treinar. E, bom, sempre vocês vão ser quem vão tomar a decisão. Muito obrigado por ouvir a gente, muito obrigado por chegar até aqui. Tomara que você procure a gente, sim, que a gente, com todo o privilégio do mundo, vai poder te orientar e te capacitar. Não é verdade, Thaís? É verdade, já quero conhecer esses casais. Isso mesmo.